Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Hoje celebramos o sexto domingo da Páscoa. Nesse domingo, a liturgia nos apresenta uma reflexão sobre o amor de Deus e também sobre a manifestação deste amor ao mundo. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer no início do Evangelho: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor de Deus se manifesta através da sua própria criação. E os mandamentos que Jesus Cristo está falando, o Decálogo, os 10 mandamentos, são uma manifestação da lei natural impressa no próprio ser humano. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que a correspondência do amor é a vivência, a prática dos mandamentos, porque a prática dos mandamentos nos torna dóceis à manifestação do Espírito Santo. E essa manifestação do Espírito Santo, ela só é possível acontecer quando nós damos liberdade para que o Espírito de Deus em nós manifeste essa grande graça. E essa manifestação do Espírito Santo de Deus em nós acontece através dos frutos que a nossa vida dá no mundo. Por isso que Jesus Cristo também vai nos alertar sobre esse defensor, esse Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele é chamado de defensor porque ele nos defende contra as nossas más inclinações. E a forma que ele nos defende é alertando a nossa consciência sobre o verdadeiro caminho, sobre a verdade, sobre a justiça, sobre aquilo que nós precisamos viver em nossa vida, para que assim nós também possamos viver plenamente em Deus e ser essa manifestação dele no mundo. Uma outra realidade que Jesus Cristo também fala no Evangelho, ele vai dizer: o Espírito da verdade. Jesus é a verdade. Então Jesus Cristo está oferecendo a nós o seu próprio Espírito, o próprio Espírito Santo. E ele vai dizer que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vejamos que Jesus Cristo, ele nos traz um ensinamento, porque a forma de ver o Espírito é através do testemunho do próprio Cristo, através da vida do próprio Cristo. E o mundo não é capaz de ver porque não conhece a Cristo, não veem Cristo. Por isso que nós precisamos ser essas manifestações do próprio Cristo nessa terra. Porque quando nós nos permitimos ser movidos pelo Espírito Santo, nós começamos a ser esse sinal verdadeiro e real da presença de Jesus Cristo no mundo. E a nossa vida, ela começa realmente a ser esse grande sinal de Deus, essa grande manifestação de Deus no mundo. E no final do Evangelho,
Jesus nos exorta: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Acolher significa aderir. Aderir a essa prática de vida do próprio Cristo. Aderir àquilo que são os seus ensinamentos. Aderir verdadeiramente àquilo que Jesus Cristo nos anuncia como caminho de salvação. E ele vai também falar sobre observar. Porque não basta só aderir, dizer que crer, mas é necessário também praticar. Observar significa isso. Observar os mandamentos nas suas próprias atitudes. Ter essa capacidade reflexiva de olhar para si mesmo e perceber essa prática, essa manifestação, o mandamento sendo manifesto e expresso através da sua própria vida. Esse é o grande chamado que nós temos neste mundo. Essa é a grande missão que nós temos, de acolher, aderir verdadeiramente à fé em Cristo e observar, praticar aquilo que Ele ensina, imitar a sua própria vida, para que nós possamos ser esse sinal de Deus, para que o mundo possa ver e possa conhecer Jesus Cristo, porque a nossa vida se tornou um grande e um verdadeiro evangelho vivo, porque esse evangelho que manifesta e anuncia a vida do próprio Jesus em nós. E é por isso que Jesus Cristo diz no final do evangelho: ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Isso significa que a correspondência do amor do Pai é fazer voluntariamente a vontade do Pai em nossa vida. Corresponder ao amor do Filho significa ter as mesmas atitudes que o Filho teve, que é a sua forma de amar, que é através do seu sacrifício. Amar e corresponder o amor do Espírito Santo significa ser capazes de servir os outros com os dons que nós recebemos do próprio Espírito. E assim nós vamos aprendendo e sendo dóceis a essa manifestação, porque nós não somos incapazes de realizar qualquer coisa, mas quando nós abrimos a nossa vida através da nossa liberdade a Jesus Cristo, o próprio Cristo em nós se manifesta e se torna esse sinal de salvação para o mundo. Essa é a vida cristã que nós precisamos aprender a viver, para que possamos ser sempre e nos tornar sempre capazes de corresponder o amor de Deus, guardando, observando e aderindo os mandamentos, que é aquilo que torna a nossa vida interior dócil às moções do Espírito Santo, para que possamos ser essa manifestação do próprio Cristo, porque em nós habita o mesmo Espírito que habitava Jesus Cristo, que movia Jesus Cristo, que fazia com que Ele fizesse e realizasse a vontade do Pai livremente. Assim também, na nossa vida, para que nós possamos ser verdadeiramente livres, precisamos ser dóceis ao Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode nos ajudar a realizar a obra de Deus em nós e também através de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.